Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do UpTrader, onde eu, Otávio, vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui as operações que eu fiz em mini índice, mini dólar, também no mercado americano. Pegamos hoje uma oportunidade em Nasdaq, mas antes você já sabe o que eu vou precisar te pedir, né, cara? Você sabe, eu preciso de vocês, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso ter 1000 amigos inscritos aqui comigo. Já passamos dos 70, agradeço demais para quem já se inscreveu, já tá acompanhando aqui a nossa saga. E se você é novo por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo trader e bora parar de falação, vamos pro gráfico. Hoje é dia 1º de outubro, mês novo, nova liquidez, novo mercado. Vamos falar primeiro de dólar. Então o dólar aqui, pessoal, ele tava nessa lateralização aqui já há um tempo, né? Nos últimos dois pregões ele tava bem lateral e eu acreditei que por ele estar lateral num suporte semanal junto com o suporte do diário, próximo de romper um triângulo descendente pelo diário, eu acabei fazendo a primeira operação, essa venda aqui, e foi uma péssima venda, tá? Depois que eu peguei para analisar melhor, foi uma péssima venda, porque estava muito longe da 20, fora do meu operacional, o preço já vinha de uma queda de alguns pregões anteriores, então foi uma barra de exaustão, foi uma barra de clímax, eu não consegui identificar isso no momento, fiz uma venda, tomei stop, então foi o nosso primeiro stop, né? Fiz a venda aqui nesse candle set e stopamos, beleza? Depois, isso já deu uma bagunçadinha ali um pouco na cabeça, deveria ter aguardado mais o mercado se movimentar. Hoje a gente tinha algumas notícias importantes, tinha o discurso do Trump. Quando o preço rejeita essa mínima, né, e eu identifico que é uma barra de exaustão, eu fico de olho numa possível reversão para alta, né, que foi o que aconteceu depois. Eu errei o timing de entrada, então aqui eu fiz uma compra nesse candle 14, mas fomos estopados aqui no 16 e foi por uma violinada, pessoal, mas como a minha entrada foi ruim, não teria como não ter sido estopado, porque ainda que eu tivesse colocado, eu coloquei meu stop nesse candle prévio, mas só se eu tivesse colocado meu stop aqui abaixo, então ficaria muito caro. Erro de entrada, entrei fora do meu operacional, não estava com alinhamento das médias, eu tentei pegar por alguma outra coisa. Fiz bobagem, tá, galera? Fiz uma compra que não deveria ter sido comprada. Depois esperei o preço alinhar, quando ele saiu dessa pequena consolidação que ele fez. Aqui sim, né? Então aqui já encaixava mais com o meu operacional, então aqui nós já tínhamos mais volume, mais MACD, aqui a gente já tinha mais alinhamento de médias, né? Então o preço já trabalhando acima da 9, da 20, já tinha cruzado a 50, então o preço já estava caminhando melhor ali para alta, né? Eu errei o timing lá no início, fizemos uma compra aqui de 2 contratos, aumentei a mão com um contrato, fizemos uma parcial com 10 pontos. Por que que a gente fez essa parcial? Porque a gente tinha essa região de topo anterior, né? Era o topo da consolidação dos últimos 2 dias. Como aqui já deu 10 pontos ali, já tinha passado meu risco, fiz uma parcial e acreditei que ele talvez pudesse romper essa região, mas pudesse demorar, e eu já mostro pra vocês por quê. Aqui no 15 minutos a gente tinha uma 200 ascendente, tá, galera? Tudo bem que ela já havia sido testada nesse ponto e nesse ponto. Aqui ela já estava virada para cima. Porém, quando o preço chegou nessa região, eu acreditei que pelo horário poderíamos ter uma falta de volume para desenvolver. Então, ainda que o preço viesse fazer um pullback aqui na 9, ou talvez até um pullback um pouquinho mais profundo na 20 aqui do 15 minutos, eu acreditei que o tempo que ele fosse demorar para fazer esse pullback e depois entrar pressão compradora de novo, pelo horário, não daria tempo. Então eu saí total da posição aqui, deu 7, não, acho que deu 9 pontos ou coisa do tipo, já vejo lá no relatório de performance. E como vocês podem ver, ele tá travado aqui, né? Ele tá preso, eu acho que não deve sair dessa região, tá? Falando de índice, pessoal, hoje do índice, no início da manhã, eu fiquei de olho no rompimento desse pivô, porque ele fez um comportamento muito parecido com alguns pregões anteriores que ele tem feito. Então o preço, ele tá numa tendência de alta, acima das médias, ele abre acima das médias, com gap ou não, vem renovar a mínima, ele falha a mínima e joga lá pra cima pra romper topo. Quando o preço fez isso, eu fiquei muito tentado a comprar esse rompimento, tá, pessoal? Esse rompimento aqui, ó, deixa eu só voltar aqui pra vocês. Então eu fiquei tentado a comprar esse rompimento, mas não estava muito bonito. Quando ele rompe, faz um pullback na região que foi rompida e deixa uma rejeição, aqui eu fiquei tentado a comprar no rompimento desse candle aqui, ó. Então só para mostrar para vocês, o preço rompe para baixo, ele vai romper a 200 que está ascendente, vai tentar romper a mínima do dia anterior, faz um fundo e entra bastante pressão compradora que empurra o preço para a máxima do dia. Então quando ele rompe aqui, né, a máxima do dia, eu já fico de olho para pegar um possível pullback que ele faça nessa região. Então o que o preço faz? Ele estica rompendo a máxima do dia, volta para fazer um pullback na região rompida previamente, ancora na 9 e dá sinais de que vai acelerar, isso junto com o volume comprador e junto com o MACD. O meu ponto de entrada seria exatamente aqui, um tique a mais do que essa barra 14, com stop atrás da barra 14 ou da barra 15.
Fiz isso? Não fiz, galera. Tá me faltando muita confiança. Eu tô deixando bastante dinheiro na mesa, já falei disso pra vocês, mas eu vou focar bastante em aprender isso agora em outubro. Então aqui seria tranquilamente um ponto de entrada. Colocaria minha ordem aqui, teria dado 250 pontos e ia tentar sair com 500 ou 750. O preço não pagou 750, tá? Ele chegou a pagar um 500, que seria um 2 para 1. E logo já abriu o à vista e ele começa a devolver toda a movimentação. Mas seria um bom ponto de entrada que piscou ali no meu operacional, eu olhei, identifiquei e faltou confiança para entrar, tá, pessoal? E depois o preço devolve toda essa região, né? Deixa eu só voltar para os 5 minutos para ter um pouco menos de ruído. Então o preço vem fazer essa máxima e ele falha, né? Ele tem uma rejeição aqui que o preço começa a devolver. Quando a gente vê esse candle 23, eu vou aproximar um pouco mais. Esse candle 23 aqui, ó. Esse candle aqui me chamou muita atenção, porque o preço rompe a VWAP, rompe a 20, rompe a 50. Ele chega na 200, tenta romper e acelera para baixo. Nesse momento, o que eu faço? Eu coloco uma ordem, tique mais um aqui, esperando que o preço faça o quê? Um pullback pós-rompimento da 200 e que ele acelere dando continuidade. Eu fiz isso, então como vocês podem ver, aqui tem uma venda de 12 contratos, era uma mão um pouco menor. Quando o preço acelerou a meu favor, eu vendi mais 8 contratos, ficamos aqui com 20, e a gente tinha isso aqui, tá, pessoal? Era isso daqui que eu tava vendo no momento, e eu faria uma parcial na mínima do dia, com 30% da mão, e conduziria o restante do trade. E mesmo problema, gente, mesmo erro, eu abortei. Eu simplesmente abortei a operação e aqui, né, eu abortei a operação e é claro que o preço foi para onde eu estava esperando, né? Então a gente teria aqui tranquilamente feito uma parcial de 390 pontos, teria traçado aqui, né, um 3 para 1, stop de 250, teria pago nossos 750 pontos com 70% da mão. Então assim, é o mesmo padrão. Eu sei que as mudanças não ocorrem do dia para a noite, eu já identifiquei esse meu problema de condução de trade há algumas semanas, já venho trabalhando nisso, então acredito que aos poucos isso vai melhorar, tá? E depois, no final do dia, depois que o preço já tinha caído bastante, né? Então a gente já tinha aqui o preço desenvolvido 2.000 pontos, eu tentei uma última compra, né? Uma última operação. A gente já tinha ali cruzamento de médias nos 2 minutos, já tinha uma rejeição por região, a gente já tava entrando um pouco de volume, mas acabou frustrando, fiz uma compra, estopou aqui curtinho. Bom, então hoje na B3 encerramos aqui com o nosso relatório de performance e hoje ficamos aqui R$ 422 negativos. Fiz 5 operações, 40% vencedoras, com payoff aqui de 1,23. As operações foram essas que eu mostrei para vocês, né? Então, ordenando aqui pela abertura, então a gente tomou um stop no dólar de 8 pontos, depois tomamos outro stop no dólar de 5 pontos, fizemos ali aquela vendinha no índice que eu acabei abortando, acabou dando ali 70 pontos pra gente, deu R$ 276, e depois fizemos uma compra no dólar, que pagou aqui esses 1.180, finalizamos aqui com uns 10 pontos, né? E o último trade, que foi uma venda no índice que tirou aqui 492, e assim, pessoal, hoje a meta era 2.000 positivo ou 1.000 negativo, mas eu não tenho trava só pelo financeiro, tá? Então, se eu fizer 5 operações em índice e dólar somados, independente se 3, 2, 5, 0, 4, 1, 5 operações é o máximo de operações que eu faço no dia. Eu gosto de fazer bem menos, trabalhar com 2 ou 3. 5 é o máximo, 3 stops é o máximo. Então eu fiz a primeira operação, foi ruim, entrada péssima. Fiz a segunda operação, foi ruim, entrada péssima. Fiz a operação no índice, abortei, condução ruim. Então eu não preciso esperar perder tudo para saber que eu tô num dia ruim. Então segurei a mão, tranquilo, amanhã é outro dia. Bom, vamos atualizar nossa planilha aqui da 07, menos R$ 422 no dia 1º de outubro. Então a gente tá praticamente no 0 a 0, né, galera? Então a gente tem uma meta aqui de 20k. Eu sei que eu já tô há 2 semanas aqui, até já recebi feedback de um pessoal, inclusive obrigado do seu feedback, irmão. Sim, eu preciso aumentar mais a mão, ter um pouco mais de contratos para conseguir alavancar mais e chegar nessa meta mais rápido. Eu tô trabalhando nisso, mas para eu conseguir alavancar, eu preciso conseguir corrigir um pouco mais essa minha condução e essa minha saída de trades. Então, principalmente para quando eu entrar num trade vencedor, ganhar mais, evitando que eu entre menos em trades perdedores. Só que eu tenho que corrigir isso num curto tempo, porque eu tenho prazo, mas se eu alavancar sem saber fazer essa condução legal ainda, com certeza eu vou acabar me quebrando e vou acabar perdendo a avaliação. Então eu tô nesse período
que eu preciso aumentar, mas aprendendo a conduzir melhor. Bom, pessoal, hoje em Nasdaq fizemos apenas uma operação, tá? Foi uma compra que foi bem sucedida, gerou pra gente aí $40. Então, só explicando um pouco mais do racional, quando a gente vem aqui pro 15 minutos, o que eu vi aqui, tá? A gente tinha essa região de topo anterior, apesar de não ser o topo histórico ali em cima, e aqui a gente tinha a 200 cortando flat, né? O preço vem e começa a se aproximar da 200 e ele começa a ganhar força. As médias rápidas, né, começam a virar, as 50 começa a virar também, e o preço vai se aproximando e ele parece que vai achatando contra 200. Então ele tenta esticar para cima uma vez, os vendedores mostram que estão presentes. Ele tenta esticar de novo e quando ele rompe essa região, é um padrão que eu gosto muito, que é o padrão de pullback de pré-rompimento. Então ele bate na região, que é uma resistência, ele volta para as médias curtas, que já estão ancorando por baixo do preço, e acelera novamente para fazer esse rompimento. Dá para a gente comprar nesse rompimento direto, ou daria para a gente aguardar uma possibilidade de pullback de pós-rompimento. Mas nem sempre que ele faz um pullback de pré, ele vai fazer um pullback de pós. Então é interessante, isso eu gosto desse padrão. E quando eu identifiquei esse padrão, baixando aqui para o 5, então eu fiz a compra depois desse candle de ignição, né, esse candle de força. Ele dá um candle de força, deixa um candle ignorado e começa a acelerar. Eu fiz uma compra nesse momento e daria para ter conduzido bem mais o trade? Até daria, tá, pessoal? Mas eu saí, fiz um trade rápido, saí nesse topinho anterior, se não me engano foi nesse, deixa eu só ver, foi nesse, né? Então saí aqui bem próximo desse topinho anterior. O próximo topo que ele teria é o topo histórico, que é para onde ele foi, tá? De fato, o preço veio caminhar para essa região e veio renovar o topo histórico, daria para ter conduzido, mas aqui, pessoal, vamos lembrar que é uma conta pessoal, era uma conta com $280 e que eu fiz em um trade $40. Então, apesar de não ter conseguido conduzir muito o trade, eu saí aqui com praticamente 70 pontos, que já é uma pontuação interessante, com a mão cheia, sem parcial e já fazendo um financeiro em percentual muito grande para a conta, né? Então, para mim já tá tranquilo, tá excelente. Mesmo apesar do preço já ter caminhado 185 pontos, né, depois do nosso ponto de entrada. Daria para ter conduzido pela 20, então Nasdaq, quando ele pega um direcional, se você pegar ali o início do direcional, dá para ir muito longe, dá para ir conduzindo, tem que ter ali um sangue frio e experiência no ativo para conseguir identificar quando ele pega uma tendência ou uma super tendência, tipo agora que ele já tá vindo rasgando o topo anterior e ele vai continuando. Bom, então aqui a gente fez uma única operação que rendeu pra gente esses $40, né, só uma compra aqui em Nasdaq com 0,6 contratos. E como que tá a sua quarta-feira? Foi positiva? Foi negativa? Conseguiu pegar alguma movimentação? Como é que foi? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos e bora pros games, galera. Valeu, abraço!